Economia 4.0. Apresentação: Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando Economia 4.0 deste sábado, 20 de dezembro. O final do ano está chegando. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na central técnica Cleiton Lopes e Jorge Brum, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim, e a direção geral é de Claudinei Girotti. O Economia 4.0 é um oferecimento Fê-Comércio, a força do sistema solado, crédito consignado CLT no Banrisul e Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. O cenário tecnológico está em constante evolução, impactando a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em 2026, os especialistas esperam que diversas inovações e tendências continuem a moldar o mundo, trazendo novos desafios e oportunidades para empresas, governos e sociedade em geral. A inteligência artificial deve se tornar ainda mais integrada ao nosso cotidiano. Assistentes virtuais, automação de processos, reconhecimento de padrões avançados e soluções preditivas estarão mais acessíveis, otimizando setores como saúde, educação, finanças e, inclusive, segurança. A inteligência artificial regenerativa, capaz de criar textos, imagens e vídeos realistas, continuará evoluindo, exigindo atenção para o uso ético e responsável dessa tecnologia associado à computação gráfica, à computação quântica. Com a gente hoje na Economia 4.0, Jefferson Campos Nobre, integrante do I3E, pesquisador do Grupo de Redes de Computadores do Instituto de Informática da URGS e doutor em Ciência e Computação pela mesma instituição. Jefferson, bom dia. Bom dia, Almir. Também um bom dia para todos os ouvintes. Que ótimo. Vamos lá, vamos estabelecer a nossa bola de cristal aí para se confirmar ou não isso. O que nos espera em 2026 e daí para frente em termos de tecnologia e inovação? Bom, eu acho que algo que não dá para fugir, assim, que para mim é muito evidente e algo que também nesse ano nós vimos com muita força, é o avanço da tecnologia de inteligência artificial. Né? Então esse é um ponto que não... mesmo com todos os avanços que nós já vimos neste ano, a tendência é que 2026 seja um ano com mais aplicações, né, com novos resultados e obviamente com impacto em muitas áreas, enfim, né, do comportamento humano, do mercado de trabalho. Então eu entendo que 2026 será um ano ainda de muitas novidades em inteligência artificial e também, obviamente, né, com algumas formas de, como é que eu posso dizer assim, de correção do percurso, né, em relação também, obviamente, alguns problemas que essa tecnologia tem. Então, eu acho que um primeiro ponto a destacar é que nós não vimos ainda, obviamente, vamos dizer assim, o pico de utilização, né, tanto no que se pode ver dessa tecnologia, mas também nas áreas de aplicação. E aí isso envolve saúde, educação, finanças e segurança, certamente, não? Certamente, né? Então, essa tecnologia, ela tem sido desenvolvida, claro, né, assim, olhando do ponto de vista mais acadêmico, né? Então, nós vemos a tecnologia evoluindo em termos das possibilidades que ela tem, mas, obviamente, claro, ela tem aplicações que hoje tem muitas aplicações, né? Então, esses grandes modelos de linguagem que nós vemos, por exemplo, nessas ferramentas que são utilizadas para produzir texto, para fazer sínteses, né, de trabalhos, enfim, que são utilizadas assim, nesse conteúdo mais, vamos dizer assim, de texto, né? Mas nós vimos nos últimos 2 anos, né, aí essa tecnologia emergindo, então, para outras áreas de mídia, né? Então, por exemplo, produzindo vídeos, produzindo podcasts, produzindo, né, áudios. Então, essa tendência segue cada vez com mais qualidade, então esses modelos vão ficando melhores, mas também esses modelos vão começar a ter cada vez mais, como é que eu posso dizer assim, do ponto de vista mais popular, linguagens específicas para um determinado
para um determinado grupo, para uma determinada aplicação. Então, por exemplo, modelos que vão ser específicos, treinados para a área da saúde, né? Outros modelos que são para a área da segurança pública, enfim, modelos que têm um nicho específico de atuação. E com ela vem também aquele lado que eu chamo de lado dark da internet, da inteligência artificial, aquele que acaba investindo em situações de fraudes, de tentar passar a perna no consumidor. Com certeza, né? Então, assim, né? Como eu gosto de dizer assim, sempre que tem o setor de desenvolvimento do bem e do mal, né? Eles trabalham assim, eles trabalham mais ou menos assim ao mesmo tempo. Então, quando as tecnologias têm uma utilização legítima, né? Enfim, que ajuda as pessoas, né? Ou que impulsiona os negócios, nós vemos também o lado, né, negativo dessa tecnologia. Então, da mesma forma que essas evoluções vão aparecer nas tecnologias no sentido de, enfim, de evoluções positivas, obviamente vão ter impactos negativos também. E esse talvez seja um dos pontos que a tecnologia precisa evoluir e existe hoje muitos desenvolvimentos nesse sentido, né? Que é a ideia relacionada com, por exemplo, que nós chamamos assim de uma espécie de uma certificação da produção daquele conteúdo pela tecnologia. Então esse é um desafio muito grande, tem, enfim, diversos cientistas, organizações, né, empresas que trabalham nesse sentido, mas essa ideia de conseguir por exemplo, se demonstrar que determinado vídeo, qual é a origem de um vídeo. Hoje é muito difícil, né? Então nós estamos chegando numa era que basicamente nenhum conteúdo que é, por exemplo, verificado na internet, né, que é visto na internet, nós não conseguimos definir se esse conteúdo é uma imagem, um vídeo, um áudio verídico ou não. Com as tecnologias evoluindo, como elas têm evoluído nos últimos tempos, né, isso fica cada vez mais evidente. Então, hoje é muito difícil, quando nós, por exemplo, temos ou no nosso próprio aplicativo no celular, né, nós recebemos um vídeo, é muito difícil de dizer se esse vídeo é de fato um vídeo real ou produzido por IA. Então, tecnologias que permitam verificar, né, quando um vídeo é produzido, a origem desse vídeo, se ele de fato tem a tecnologia, a inteligência artificial aplicada, né, quem fez essa aplicação, são tecnologias que são bastante importantes e que se espera que, especialmente nos próximos anos, mas assim, falando especificamente de 2026, se espera que essa tecnologia tenha um grande impulso. Isso é uma grande notícia aí, principalmente para o combate às fake news, não? Certamente. Né? Então, por exemplo, né, como eu estava mencionando, assim, hoje essa possibilidade de... Porque nós tínhamos, se nós imaginarmos assim, um cenário de alguns anos, né, as fake news, né, enfim, essas notícias que são falsas que são difundidas, elas tinham, em muitos momentos, nós pensávamos assim, mas não tem um vídeo, não tem uma foto que comprove isso. Né? Então existia esse pensamento, né, que é um pensamento legítimo das pessoas. E hoje isso já não pode mais ser considerado, porque essas fake news, elas vêm acompanhadas de um vídeo ou de de uma foto que é manipulada, né, digitalmente, e as pessoas então têm uma tendência maior a acreditar em fake news que vêm com esses conteúdos em mídia. Então, uma tecnologia que permita mostrar que determinado vídeo, determinada tecnologia é falsa, né, determinado uso da tecnologia não é legítimo, não é verdadeiro, ajudaria em relação a isso. Porque o mecanismo hoje de resolução, vamos dizer assim, de fake news é muito lento, né? Então, existem diversos sites, por exemplo, que fazem verificações, né, que tentam comprovar o determinado conteúdo, mas o tempo que tem depois da fake news ter sido difundida até esses sites fazer esse serviço, a fake news ela já consegue se difundir e depois quando vem a resposta, quando vem a verificação que é uma notícia, enfim, que é um conteúdo falso, o tempo, né, que essa notícia já teve já foi difundida e já chegou nas pessoas, faz com que uma retratação ou alguma coisa que aconteça depois de fato não tenha uma grande eficiência, né? Que interessante, isso é uma bela notícia. Deixa eu pedir a tua ajuda para explicar para os nossos ouvintes o que é uma expressão muito utilizada, tem sido utilizada com mais frequência, eu tenho escutado muito sobre isso, que é a inteligência artificial generativa. O que significa isso? É a generativa no sentido que ela gera conteúdos, né? Esse generativo, na verdade, vem dessa ideia. Então, quando se produz essa ideia assim
como eu estava mencionando anteriormente, né? Então, eu utilizo, né, a tecnologia para produzir um determinado conteúdo, né? E aí esse determinado conteúdo ele vem a partir de, normalmente a gente chama de prompt, que é um comando do usuário. Então o usuário diz assim, escreva uma poesia sobre Porto Alegre. E a partir disso, então, essa IA generativa, ela permite se criar um conteúdo a partir disso, né? Então ela foi treinada com vários outros conteúdos, e aí, a partir desse conteúdo, então, ela vai, a partir enfim, do treinamento que ela recebeu, dos conteúdos que foram coletados e foram utilizados para ela anteriormente, ela consegue gerar, então, esse novo conteúdo. Que interessante. Então, isso. O exemplo clássico disso, né, a gente pode falar, é o ChatGPT, né? Esse é o exemplo mais conhecido da IA generativa. Uhum. Deixa eu te botar uma outra pergunta para ver o que vem para a partir de 2026 para a internet das coisas. O que a gente pode esperar? Bom, a internet das coisas, né, então, nos últimos anos, ela tem tido muitas novas aplicações, novas áreas, então, que têm sido utilizadas, então tem um desenvolvimento de diversos nichos, aconteceram muitos avanços em relação à conectividade, então hoje tem uma conectividade mais importante em relação à internet das coisas, e nos próximos tempos, né, o que se imagina, por exemplo, né, na linha do que nós temos conversado, e isso de fato é uma dinâmica da própria computação, são usos, né, mais frequentes em relação com a inteligência artificial. Então, por exemplo, né, para uma inteligência artificial que se utilize desse conteúdo da internet das coisas, né, desses dados, por exemplo, que vêm desses sensores que a internet das coisas tem, e que consigam, com uma integração, fornecer, então, respostas por esses dispositivos, né, inteligentes, cada vez com esse uso da tecnologia. Então, tem muitos desafios em relação a isso, porque, obviamente, esses dispositivos da internet das coisas, esses pequenos dispositivos, né, eles são dispositivos que eles próprios não conseguem processar dados utilizando as capacidades que nós temos de inteligência artificial hoje em dia. Então, o que se imagina que vai acontecer é cada vez se aproxime, então, o processamento dos dispositivos. Então, se utiliza um termo para isso que nós chamamos de edge computing. Então, hoje, né, nós temos a computação em nuvem, né, então, que acontece nesses grandes centros de dados, nesses grandes data centers dos fabricantes, e a computação, então, a computação na borda, né, seria o edge computing, ela tenta aproximar, então, desses dispositivos, né, a computação. Então, imagina que, por exemplo, num determinado uso de internet das coisas, numa indústria, ou num campus, né, numa região mais específica, uma parte do processamento que seria feito na nuvem, né, nesses grandes fabricantes, vão ter lá servidores, vão ter equipamentos que vão aproximar a computação, então, dos dispositivos inteligentes. E para isso, certamente, vai contribuir de forma decisiva a implantação, o começo da implantação do 6G. Isso já é uma realidade? Desculpa, eu não o 6G, passando do 5G para o 6G. Com certeza. Então passando, assim, a evolução, como eu estava comentando anteriormente, né? Então, assim, a evolução de conectividade que nós temos acompanhado, né, nos últimos anos, obviamente, ela impulsionou a internet das coisas. Então, quando nós falamos de um dispositivo inteligente, ele necessita, né, então a ideia de internet das coisas, de dispositivo inteligente, ela necessita de conectividade. E com o aumento, por exemplo, da taxa de dados que podem ser transmitidos, né, da quantidade de informações que nós conseguimos tanto mandar para um dispositivo inteligente, mas também extrair dele, as aplicações se tornam cada vez mais importantes. E com isso, né, com o 6G, um ganho muito evidente que o 6G vai nos trazer é o aumento da velocidade, e assim, o termo técnico é a diminuição da latência, que é o tempo que demora, então, né, para chegar lá no dispositivo. E aí aquelas aplicações que nós quase sempre falamos, assim, sobre internet das coisas, né, ou mesmo na indústria 4.0, essa ideia de, por exemplo, cirurgias remotas, né, ou o monitoramento no campo mesmo, assim, em áreas mais distantes, né, começa a se potencializar esse tipo de utilização. E ficar de uma forma mais eficiente e eficaz, com certeza. Com certeza, né, então, com mais dados, né, então essa é assim, a ideia que a computação tem produzido nos últimos tempos, né? Então, com mais dados, né? Tanto no sentido desses dados poderem ser processados nesses grandes centros e, em alguns casos, mais próximos dos dispositivos, e com uma possibilidade de grande troca
né, de dados entre o dispositivo inteligente e a infraestrutura, né, onde os dados vão ser processados, nós temos aplicações cada vez mais robustas, cada vez com mais possibilidades. Então, esse conjunto, né, transmissão em alta velocidade e grande capacidade de computação, tem sido o motor da tecnologia da computação, né, em computação em rede, eu diria assim, nos últimos anos. E o 6G, ele vai ampliar essa possibilidade. Claro, nós estamos falando do contexto de internet das coisas, mas isso obviamente vai se aplicar também para os dispositivos móveis, né, para os nossos celulares e outras aplicações, né, que se utilizam então da rede de telefonia. Pois é, eu queria te pedir uma ajuda também para explicar para os nossos goibeiros o que é e como a gente pode projetar a evolução da computação quântica. Um outro ponto bem importante, Almir, assim, então, a computação quântica, né, então, assim, fazendo uma breve explicação, assim, para os nossos ouvintes, ela permite que alguns problemas que hoje são muito difíceis de serem tratados pelos computadores que existem hoje, eles sejam tratados de uma forma muito mais simples por esses computadores quânticos, né, que utilizam então a tecnologia quântica. Então esse é um aspecto importante, porque hoje, vou dar um exemplo, assim, que é um exemplo também bastante clássico da computação quântica, né, para se produzir novos medicamentos, novos fármacos, né, hoje a indústria farmacêutica se utiliza de simulações, né, então são programas de computador que ficam testando possibilidades. E essa é uma tarefa que demanda muito dos computadores atuais. Né? Então isso freia um pouco as possibilidades que nós temos, por exemplo, da busca de novos medicamentos. E com computadores quânticos, alguns dos problemas que são muito difíceis hoje, por exemplo, na busca de novos medicamentos, tendem a ser muito facilitados. Então ele tem uma perspectiva muito, né, a computação quântica tem uma perspectiva bastante significativa, por exemplo, no contexto, né, enfim, né, no contexto médico, assim, vamos dizer assim, médico farmacêutico, né, no contexto, por exemplo, de busca de novos fármacos, né, de novas possibilidades. Isso, obviamente, tem um impacto muito significativo para as pessoas, né. E a gente deve ter, então, pelo que se é que eu entendi corretamente, o computador pessoal, o notebook, né, que não é um computador de mesa, mas muito mais eficiente também, né? No caso específico da computação quântica, esses computadores são computadores muito complicados de serem mantidos. Então, esses computadores, muito provavelmente, nos próximos muitos anos, né, eu diria assim, provavelmente décadas, eles não vão estar próximos de nós, no sentido assim do nosso uso pessoal. Então, nós vamos usufruir desses computadores, mas assim, pela rede. Então, muito provavelmente, né, hoje já existe isso de fato, né, eu tô falando assim mais para o usuário mais final, assim, mas algumas grandes organizações, como é a nuvem, por exemplo, elas vão ter esses computadores, vão fornecer, vão vender, vão prover serviços nesses computadores, e através da rede, através da internet, nós, né, vamos poder então usufruir sem ter que dar conta da operação que é super complexa desses computadores. Então, é um modelo parecido com o que nós temos hoje, por exemplo, com a própria inteligência artificial, né, que via de regra nós usamos a inteligência artificial nos nossos dispositivos, mas o processamento dessas informações é feito nesses grandes provedores, né, o Google, a Meta, enfim, esses grandes provedores de plataformas de computacionais. E do ponto de vista de segurança e privacidade de dados, a gente tem visto que este é um grande muro que separa o cenário. As pessoas têm muito medo de utilizar, indiferente, não acho que seja uma questão de faixa etária, mas o risco do golpe, a privacidade dos dados que acaba se espalhando, enfim, o que a gente pode imaginar disso? Bom, Mira, assim, essa é a minha área, né? Eu sou professor de segurança, né? Então eu sempre fico muito, assim, feliz de comentar aspectos de segurança. E a gente, na verdade, nós começamos falando um pouco sobre isso, né? Sim. Sobre o uso de inteligência artificial, que cada vez traz mais preocupações em relação à segurança cibernética, né? Então esse é um tema muito, muito significativo. E o que nós vemos, então, nos últimos tempos, são alguns avanços, né? No sentido de tentar prover cada vez mais segurança num mundo onde nós cada vez mais transmitimos as nossas informações, os nossos dados para esses grandes provedores. Então esse é um aspecto também que eu gostaria de ressaltar de uma tecnologia
para o próximo ano, né? Que é o que nós chamamos de computação confidencial. Então, essa é uma tecnologia que em 2026 provavelmente vai ter muita ênfase. Basicamente é o seguinte, imagina que tu tens, por exemplo, o teu provedor, qualquer que seja desses, né, que eu mencionei, Google, a Apple, a Meta, tu usa o teu celular e tem lá, não sei, uma infinidade de mensagens no teu celular, e, por exemplo, tu gostaria que essas mensagens, que essa empresa, então, te desse um resumo dessas mensagens. Aí dissesse, olha, tu tens aqui nessas mensagens tais e tais itens que são mais importantes, as mensagens têm que ser priorizadas, são essas, enfim, né, que consiga te auxiliar, vamos dizer assim, no processamento das mensagens, né? Então, o que acontece? Para fazer isso, tu tem que pegar as mensagens que estão no teu celular e dar acesso para essas mensagens para esses provedores, por exemplo, a Meta ou outros. E, obviamente, isso tem uma questão muito clara de privacidade. Sim. Né? Então, esses provedores teriam acesso às informações. Então, a tecnologia que tem sido desenvolvida hoje, né, já tem aplicações nesses grandes fabricantes, e nós vamos ver isso com muita ênfase em 2026, são formas de evitar que esses provedores, mesmo que as mensagens saiam do teu dispositivo, do teu celular, e que elas vão para a nuvem desses provedores, que mesmo assim se garanta, então, a privacidade. Por isso o termo computação confidencial. Né? Então, essa ideia é que, mesmo até as mensagens indo para esses provedores e sendo lidas nesses provedores, mecanismos computacionais, né, de segurança cibernética, fazem que essas mensagens continuem sendo, não podendo ser utilizadas, não podendo ser armazenadas por esses provedores. Então, com um impacto muito, muito importante em relação à privacidade. Então, esse é um tema que eu entendo que vai aparecer com muita força em 2026. Isso vai ser o paraíso para muita gente, né? Com certeza, né? Então, imagina um jornalista, né? Assim, Almir, vamos usar esse exemplo, né? Que no seu cotidiano recebe um número muito grande de mensagens, por exemplo, né? Tá das fontes, enfim, tá tendo contatos aí com diversas pessoas. E existe uma dificuldade significativa para dar conta do número de mensagens, né? Então, eu imagino que muitos dos nossos ouvintes devem, por exemplo, ao acordar, ou então em determinado momento do dia, né, ter um momento assim de dificuldade para dar conta do número de mensagens que entre as nossas diversas tarefas, né? Então, uma tecnologia que permita, por exemplo, fazer o processamento dessas mensagens de uma forma eficiente, então é uma tecnologia, né? Então a gente comentou, eu estava comentando também anteriormente sobre, né, tu mencionasse a questão da IA generativa, né? Então, por exemplo, olha, tu poderias ter que a tecnologia te permitiria dizer, olha, nesse tipo de mensagem que eu recebi aqui, eu gostaria de uma resposta do estilo tal, falar isso para o dispositivo e ele resolver isso. Então seria ótimo. O problema, claro, é que para fazer isso, né, são necessários muitos mecanismos de segurança para garantir, né, enfim, aspectos de privacidade do usuário. Então tem um ponto bem específico em relação a tu prover essas possibilidades, mas manter a privacidade do usuário. Esse ponto específico, as tecnologias, nesse momento que nós estamos, elas chegaram em um ponto assim, bastante interessante. E a ideia é que com o desenvolvimento, né, especialmente falando agora, né, do próximo ano, né, em 2026, nós vamos ver essas tecnologias chegando com muita força nos nossos dispositivos e, obviamente, com um desenvolvimento para cada vez que se assegure mais a privacidade do indivíduo. Guaibeiros, estamos chegando ao final desse Economia 4.0 do dia 20 de dezembro. Eu queria agradecer muito ao Jefferson Campos Nobre, integrante do I3E, esse nosso bate-papo aí, desejar a ele e a família um Feliz Natal e vamos ver se nos encontramos ainda em 2026 aí. Bom, eu também gostaria de, né, inicialmente também de desejar, né, um ótimo ano para todos, né, e como tu mencionaste, então assim, nós falamos de diversas tecnologias, né, e lembrando que essas tecnologias, para elas funcionarem em conjunto, então nós sempre dependemos desses órgãos de padronização, como o I3E, que tu mencionaste. Então é importante que num mundo cada vez mais complexo, né, cada vez com mais tecnologias, nós tenhamos formas, por exemplo, de utilizar diferentes equipamentos, diferentes tecnologias em conjunto. Então esse é um papel que o I3E cumpre assim na sociedade. Então novamente gostaria de agradecer o convite, também dizer que eu estou sempre à disposição, sempre é um prazer poder conversar sobre tecnologia com a Guaíba. Guaibeiros, então queria um abraço carinhoso em todos aí, em desejar um Feliz Natal com a família,
uns últimos dias de 2025 cheio de inovação e tecnologia, coisas novas que a gente possa surgir e apostas para o próximo ano. Nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.